Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Osasco. A presidência da Câmara, em nome do vereador Ribamar, deseja a todos vocês um evento especial aqui na nossa cidade, aqueles que estão nos visitando. Quero anunciar aqui a composição da mesa diretora dessa palestra, nessa tarde tão importante para a cidade de Osasco. A palestra fala principalmente sobre o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Eu quero anunciar que se faz presente e vai secretariar esse evento a vereadora Elza, a qual eu peço uma salva de palmas para a vereadora Elza. O nosso secretário de Esporte e Recreação e Lazer da cidade de Osasco, Rodolfo Rodrigo Cara. Uma salva de palmas, muito bem-vindo. Faço também questão de já anunciar aqui a presença dos meus colegas vereadores, o vereador Carmônio, vereador atuante, uma pessoa que eu gosto muito e foi secretário de esporte na cidade de Osasco. Também a nossa vereadora, pastora Cristiane, o qual tem trazido também esse tema todos os dias para discutir aqui na Câmara Municipal. Nesse momento do evento, possamos ter a presença de outros vereadores, visto que alguns estão em atendimento no gabinete e também está acompanhando pela TV Câmara. Quero anunciar a presença também da Rosana, que é a nossa amiga. Falei que tem coisa boa, pode contar com a Rosana, né? A Rosana, que está aqui hoje também, vai ser uma das palestrantes. Depois a vereadora Elza vai fazer a apresentação do cargo, da função e qual o papel dela hoje também nessa palestra. E a doutora Silva, que é uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que já me ajudou nas palestras sobre prevenção às drogas, lá na instituição que eu vim aqui para a Câmara, que é a JUCO. Então, também, nossa gratidão à doutora Silva. Nesse instante, eu quero solicitar que a vereadora Elza, que está secretariando essa palestra, faça a apresentação das autoridades que se fazem presente hoje, e dos nossos amigos na Câmara Municipal de Osasco. Agradeço a presença de todos, agradeço principalmente ao nosso presidente em exercício, Josias da JUCO, pela gentileza de sempre, pela presteza com que tratou esse tema e todo o cuidado também com que recebeu a cada uma de nós quando nós trouxemos para ele a importância de falarmos sobre essa temática aqui na nossa casa. Agradeço também a presença do Rodolfo, que é um colega de longas datas, né? Nós trabalhamos juntos aqui nessa casa em 2009 e eu quero agradecer muito a tua presença, a tua participação e contribuição aqui nesse dia tão especial para nós. Agradecer a presença da doutora Giovana Gabriela Silva, vice-presidente da Comissão de Comunicação da OAB Osasco, que tem sido uma parceira em todos os sentidos, em todos os trabalhos daqui na nossa cidade e principalmente nessa Casa de Leis. Agradecer a doutora Cristina Tosi Inoue, me perdoe caso eu tenha pronunciado errado, membro da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Osasco, muito obrigada. Doutor Alexandre Volpiani Carnelós, vice-presidente da OAB Osasco, um grande amigo, me permita dizer isso, um grande colaborador aqui da nossa cidade. Pastora vereadora Cristiane Furlan Palmeira Selegato. Muito obrigada, conhecida aqui carinhosamente como pastora Cris. Está a segunda secretária também nessa casa. Obrigada pela presença. Obrigada, Carmônio Gonçalves Bastos, nosso grande vereador, líder da bancada do Podemos, o meu partido nessa casa, um grande parceiro. Muito obrigada pela presença e também terceiro secretário aqui na mesa diretora dos trabalhos nessa casa. Aline Barbosa, assessora, representando o vereador Paulo Júnior. Muito obrigada, Aline, pela presença. Itairaci, é isso? É isso. Itairaci de Oliveira, representando o vereador pastor Joel Nunes.
da Silva, que é meu vizinho de gabinete, muito obrigada pela presença. Agradecer à Guarda Civil Municipal Kátia, que é subcomandante da Guarda Civil Municipal de Carapicuíba, nossa cidade vizinha, muito obrigada pela presença. Agradecer à Glória Xerete, que está representando o secretário municipal de Educação, Cláudio Piteri, o nosso grande abraço ao secretário de Educação, que estava comandando a pasta de assistência social e agora está no comando dessa pasta tão importante aqui na cidade. Nossos agradecimentos também ao Luiz Fernando Teixeira, presidente da comissão do COMPOD, que é o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas aqui do município, oficial da Reserva do Exército Brasileiro, muito obrigada pela presença. Jennifer da Silva Pereira, representante do Conselho Municipal de Assistência Social de Osasco. Kátia Conde, coordenadora de comunicação da agência InTime, e eu ouso dizer minha amiga e muito colaboradora também das políticas públicas, principalmente voltada para as mulheres nessa cidade. Agradeço a Alexandra Pontieri. Cadê a Alexandra? Chegou agora. Ale, muito obrigada, muito obrigada. A Alexandra é gerente do Centro de Referência de Direitos Humanos e Combate ao Racismo, que está representando a secretária executiva de Políticas da Promoção da Igualdade Racial. Muito obrigada, Alexandra. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui, impecável, na nossa cidade. Agradeço também ao vereador Luiz Carlos Soares de Oliveira, ao Julião, que também é quarto secretário na mesa diretora dessa casa. E agradeço aos demais presentes, funcionários dessa casa, assessores dos vereadores, colaboradores e a todos que estão nos assistindo. Rogamos aos demais presentes que, mesmo em seus lugares, se sintam como componente da mesa diretora dos trabalhos dessa tarde aqui na Câmara Municipal. Sob a proteção de Deus, damos início aos nossos trabalhos. Solicito à vereadora Elza que faça a leitura da lei que instituiu o Setembro Amarelo na cidade de Osasco. Lei número 5.085, de 6 de outubro de 2020, institui a campanha Setembro Amarelo e o Dia Municipal de Prevenção ao Suicídio do calendário oficial do município de Osasco. Rogério Lins, prefeito do município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Fica instituído no calendário de eventos do município de Osasco a campanha Setembro Amarelo. A campanha Setembro Amarelo será realizada anualmente, no mês de setembro, e tem por finalidade promover o debate, a reflexão e a conscientização sobre a temática do suicídio no município de Osasco. A campanha Setembro Amarelo terá como símbolo um laço de fita na cor amarela. Os prédios públicos e privados poderão ser iluminados na cor amarela, visando chamar a atenção da população, de forma visual, sobre a prevenção do suicídio. A realização da campanha Setembro Amarelo tem por objetivo o envolvimento dos poderes públicos e os segmentos organizados da sociedade civil em conformidade com as seguintes diretrizes: discutir e promover o debate sobre o suicídio e suas possíveis causas, contribuir para a redução dos casos de suicídio no município de Osasco, estimular e disseminar perante órgãos públicos, universidades, entidades, organizações não governamentais e demais instituições o debate sobre o suicídio, ampliando a discussão sobre o ponto de vista psicossocial e pedagógico. Esta propositura institui ainda o Dia Municipal de Prevenção ao Suicídio, a ser realizado no dia 10 de setembro. As despesas decorrentes com a aplicação da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 6 de outubro de 2020. Agradeço, vereadora Elza. Eu acho que tem mais pessoas presentes. Posso anunciar? Sim. Agradecer também a presença da ilustre palestrante, doutora Silvia Rezende, psicóloga, que estará hoje aqui falando conosco. Muito obrigada, doutora. Senhores presentes, eu vou convidar a vereadora Elza para fazer o uso da palavra, mas antes eu quero fazer um agradecimento especial a essa vereadora. Ela, a todo momento, essa semana, me mandou mensagem, falou desse evento aqui na Câmara Municipal. Quero agradecer o seu gabinete, o gabinete da vereadora, pelo engajamento.
essa luta é de todos nós, mas quando a gente encontra vereadores que estão dispostos a trazer o debate para a Câmara Municipal e um tema tão difícil de se tratar, mas com um engajamento tão lindo que eu vi, vereadora, eu confesso que eu me sinto muito orgulhoso de ser vereador ao seu lado. No momento que Vossa Excelência mandou a mensagem, me ligou, e a gente começou a juntar forças, o cerimonial da Câmara Municipal, a comunicação, os gabinetes. Esse laço que vocês estão usando foi preparado aqui pelas assessorias aqui da Câmara Municipal, tudo em conjunto para que a gente pudesse trazer esse tema. E a vereadora Elza foi muito e tem sido importante nesse tema aqui nessa casa. A gente costuma falar, não é pelo fato da gente fazer uma lei que só nós temos que tratar desse assunto. O assunto tem que ser tratado por todos. E eu quero pedir aqui uma salva de palmas à vereadora Elza pelo seu carinho, pela sua dedicação. Eu me sinto orgulhoso mesmo. Depois de tanto elogio que eu fiz para ela, eu vou chamar a vereadora Elza para fazer o uso da palavra. Vereadora, a tribuna está à sua inteira disposição. Que Deus continue te abençoando e te iluminando, tá bom? Obrigado a você. Boa tarde a todos. Quantos elogios, né? A gente se sente honrada. Quando eu falo que nós mulheres, né, Cris, vereadora Cris, que está aqui, nos sentimos muito bem nessa casa e muito bem acolhidas pelos nossos colegas, eu estou dizendo a verdade, porque é um respeito muito grande que há entre a gente, e nós temos feito esses trabalhos em conjunto, porque é importante um legislativo unido para que a gente possa colaborar e contribuir para as melhorias na nossa cidade, para melhorar a vida do povo. Então, muito obrigada, vereador Josias, que já estava nessa casa em 2009, quando eu entrei aqui, né, Josias? Então, ele sabe o quanto é verdade, esse carinho é recíproco. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu sempre falo que juntos a gente chega muito mais longe, né? Sozinho você pode até alcançar, mas vai demorar um pouquinho mais, né? Eu estou muito feliz de estar nessa casa, nessa tarde, para falar de um tema tão relevante, tão importante. E a gente não pode deixar, jamais, de falar sobre o Setembro Amarelo, sobre a prevenção ao suicídio. E esse Setembro Amarelo existe desde 2014, né? Ele foi criado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. Só para que a gente tenha uma ideia bastante dura e difícil, são registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão de suicídios no mundo. É um número desastroso. É uma triste, né, realidade que registra aí cada vez mais casos, e principalmente entre os jovens. Essa é a nossa maior preocupação. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. E, em primeiro lugar, está a depressão, que é tão comum, né? Antigamente, nós encarávamos a depressão como algo muito complexo, ou, muitas vezes, né, fazendo um julgamento de que é frescura, e não é. É muito sério, a gente precisa ter um olhar especial para isso. E só perde, gente, fora a depressão, para o transtorno bipolar e aí o abuso também de algumas substâncias. Ou seja, né, o suicídio, aí, na maioria das vezes, fruto de alguma doença mental, e aí a doutora Silvia vai poder depois transcorrer e falar com mais propriedade sobre isso. E aí, como eu disse, não cabe a nós julgar, né, mas sim fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, que é falar sobre o assunto, é dialogar, é trazer para a nossa realidade, é refletir, é apoiar quem precisa de ajuda. E a gente sabe que a pandemia ela agravou mais a nossa saúde mental. E quando eu falo nossa, a minha, a da minha família, e eu acredito que a de todos vocês que estão aqui, de alguma forma, se sentiram diferentes a algumas situações. Perdemos amigos, perdemos parentes, colegas, e tudo isso é muito difícil, né? A gente precisa aprender a lidar com isso. Mas é óbvio que a gente sente medo com a pandemia, a gente tem falta de perspectiva, a gente tem aí desesperança, muitas vezes,
E aí falar sobre isso é importante, compartilhar, desabafar, ajudar, né? E principalmente a tentar diminuir ou amenizar a dor de quem está do nosso lado. Muitas vezes a gente julga, né? Porque você viu como fulano está com uma cara brava? Ai, fulano não está legal hoje. Mas às vezes a gente não se preocupa em chegar, abordar. Está precisando de alguma coisa? Eu posso ser útil? Eu posso contribuir? Posso te ajudar em alguma coisa? Você pode ter certeza que um ombro, uma palavra, um abraço mesmo na pandemia, né, um olhar especial vai fazer toda a diferença, sem dúvida. Não está no roteiro para falar sobre isso, mas eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Eu tive uma irmã que ela faleceu aos 40 anos, tem 3 anos isso, e ela sofria de transtorno bipolar e tentou suicídio 3 vezes. É muito difícil acompanhar de perto uma realidade dessa, né? E, enfim, eu queria compartilhar esse momento com vocês, porque eu acho bastante oportuno. Então, julguemos menos, amemos mais, tenhamos mais empatia com o nosso colega. E eu sigo aqui nessa casa à disposição para tudo que for bom e tudo aquilo que for contribuir com a nossa cidade. E eu quero agradecer muito, mas muito, a doutora Silvia, que é uma parceira. Enquanto eu estive na Secretaria de Assistência, na Secretaria do Trabalho, ela sempre muito prestativa, tem uma agenda lotada, mas, Eleusa, eu vou dar um jeito de estar com vocês e de falar desse tema que é tão importante. Então, doutora, muito obrigada pela tua presença, pela tua contribuição. Muito obrigada. Obrigada a Rosana Terrabuio, que me procurou no gabinete, falou, Eleusa, nós precisamos falar sobre o Setembro Amarelo. E aí, prontamente, liguei para o meu amigo Carmônio, falei, Carmônio, a gente precisa falar sobre o assunto, ele bate um papo com o presidente, vamos levar esse tema para casa. Liguei para o Josias, à noite ainda, né, Josias? Quase 9 horas, Josias ainda aqui na casa, trabalhando. Falei, Josias, precisamos falar sobre esse tema, é importante. E ele disse, com certeza, vamos falar, teremos uma audiência pública aqui, agendada para o dia 29, no final do mês, agora, promovida pela Comissão de Saúde aqui. E, mesmo assim, eu falei, poxa, a gente precisa pensar nos funcionários da casa, né? Como é que está a saúde mental de cada um aqui? E ele falou, vamos promover uma reunião interna, uma palestra interna no dia D, que é hoje. Então, pedimos desculpas por ser tudo muito, muito rápido, mas, graças a Deus, com a união de todos, está dando muito certo. E é isso, gente. Uma ótima tarde. Obrigada pela presença de todos vocês. Agradeço as palavras da vereadora Elza, saudar aqui mais uma vez a subcomandante lá de Kátia, de Carapicuíba, seja bem-vinda. Queria convidar que possa fazer parte aqui também, ficar aqui, ó, junto com a mesa diretora. Para nós é importante receber a Guarda Civil de Carapicuíba aqui na nossa cidade. Seja bem-vinda, tá? Senhores e senhoras, esse tema é de grande importância para essa casa. E, Carmônio, da mesma forma que a vereadora Elza relatou aqui, conversou com Vossa Excelência, eu não poderia deixar de passar a presidência desse evento tão importante para a vereadora Elza. Então, eu vou pedir aqui permissão a vocês, vou me retirar da mesa diretora e vou deixar que ela presida esse evento tão importante pela sua dedicação e pelo seu carinho. A democracia é isso, o carinho é esse que nós temos para os vereadores. Não é porque eu estou presidente hoje que eu devo conduzir tudo na Câmara Municipal. A gente tem que dividir com aqueles que vêm debatendo tema importante. Então, vou passar a presidência aqui para a vereadora Elza, tá bom? Novamente, muito obrigada ao vereador Josias e a toda a equipe dele, que foi muito prestativa, de fato, para que esse evento desse certo. E vamos ao assunto, né? Eu gostaria de convidar para que fizesse uso da palavra a Rosana Terrabuio Max, supervisora de atenção integral à mulher da Prefeitura Municipal de Osasco. A tribuna está à sua inteira disposição.
Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero pedir licença para tirar a máscara, pode? Obrigada. Bom, gente, boa tarde. É uma honra, de novo, estar nessa casa, né? Quero saudar a mesa, saudar todos, agradecer a todos aqueles que responderam ao nosso convite para falar desse tema, que é, como todo mundo falou, um tema muito importante. E falando, Elza, complementando a sua fala, além da gente ser mais humano, o que ainda é muito difícil para a gente lidar com essa questão é o preconceito que nós temos. Né? A gente sempre conta que a gente tem pressão alta, mas a gente não conta que a gente tem depressão. E é muito desumano, muitas vezes, quando um colega fala e a gente discrimina essas pessoas. Então, a primeira coisa que a gente tem que se conscientizar é que nós somos humanos, que nós também adoecemos. Né? Eu também tenho casos na família, já aconteceu comigo, inclusive, uma época da minha vida eu também tive depressão. Né? E a gente, o mínimo que a gente quer é um olhar, alguém que nos acolha. E vamos ao que interessa, falar do projeto. Eu não vim palestrar sobre isso. Eu acho que muita gente aqui me conhece, mas eu sou funcionária efetiva da Prefeitura de Osasco desde 2004. Até o ano passado, eu cumpri minhas funções na Secretaria de Saúde. Hoje, eu estou na Infância e Juventude. E a minha pasta sempre foi as questões de violência. Passei também pela Segurança Pública, ML de Osasco, 10º DP. Então, eu sempre trabalho muito diretamente com esta causa. Para quem não sabe, o suicídio pelo Ministério da Saúde é um agravo de violência, né? A automutilação. Então, na verdade, desde a pandemia e esse ano, as coisas se complicaram muito. Eu continuo atendendo casos, são diretoras de escola pedindo ajuda. Inclusive, no projeto, uma das escolas, eu estive com a diretora, e ela, do Aureliano Leite, que fica na Vila Men, que é uma escola do Estado, e ela me mostra cartas de suicídio dos alunos. Nós tivemos também um número absurdo. Em março, nós tivemos uma estatística aqui da cidade que 200 adolescentes, crianças e adolescentes, entraram embriagados pelas portas do pronto-socorro, dos pronto-socorros da cidade, dos instrumentos de saúde. E o que eu quero dizer com isso? A gente está falando de baile funk? Não. Com o agravo da pandemia, né, o isolamento social, né, a quebra do vínculo, ficou muito mais complicado lidar. A adolescência já é uma fase muito difícil da nossa vida. Então, eu gostaria, Elza, de apresentar o projeto, na verdade, porque nós vamos pensar em políticas públicas que a gente possa trazer essas crianças, abrir espaço para que essas pessoas, para esses adolescentes, falarem das suas dores. Né? Então, assim, eu fiz um curso de suicidologia, né, agora, porque eu fui me interessar pelo assunto, para a gente usar as técnicas, as melhores técnicas, ou aquela que a gente pode. Nós temos os parceiros, uma coisa sempre muito importante. A coordenadora desse trabalho é a Kátia, que fez o trabalho, que coordenou o processo inteiro. A participação do Rodolfo, da Secretaria de Esporte, né, porque tem as turmas de esporte, o Compod, porque o suicídio e a automutilação ela tem uma interface importante com o uso de substâncias. Né? Então, todos esses parceiros, a OAB de Osasco, em 2018, nós publicamos o primeiro protocolo de atendimento às pessoas em situação de violência, né, aqui no município. A OAB sempre presente, o doutor Alexandre Volpiani, meu parceiro. Na época, nós capacitamos 1.500 servidores, falando do Sinan. O Sinan é um instrumento de... eu sei isso e eu queria falar, e isso é muito importante. Existe um documento que é obrigatório por qualquer profissional de saúde, chama Sinan, que a gente tem que preencher. E, através desse documento, que é mandado para o Ministério da Saúde, nós temos o número exato do qual é o tamanho do nosso problema, os notificadores. Isso é uma coisa que a gente tem que voltar a fazer. A pandemia, o mundo não esperava. Então, houve, sim, uma desconstrução desses trabalhos, e esse é o momento de nós nos unirmos forças. Uma coisa que tem aparecido bastante para a gente nesse momento é o terceiro setor, nos ajudando bastante, articulando essas políticas com todos os setores da sociedade. Tem muita gente legal, tem muita gente querendo ajudar. Então, assim, primeiro, sempre dizer, a gente nunca faz sozinha. Né? Quando eu pensei, eu já vou atrás de um parceiro, e liga para um, liga para o outro, Claudino do Compod, para Alexandre, para a doutora Maria José, e para todos que fazem parte disso, a gente não constrói. Então, eu vou explicar o projeto. Tá? É um projeto que vai acontecer durante um mês inteiro. A dinâmica que nós vamos usar, a metodologia, foi criada uma metodologia. Terça-feira, Elza, nós vamos fazer um treinamento com os facilitadores,
porque eu desenvolvi um baralho terapêutico com perguntas-chave para que a gente não aborde agressivamente essa pessoa. A pessoa que está em sofrimento, gente, ninguém gosta de contar da dor, né? Há 2 anos atrás, eu fiz uma palestra até na saúde, assim, para os profissionais antes da pandemia, nesse mesmo período, que eu falo da invalidação do sofrimento humano, porque nós invalidamos o sofrimento do outro o tempo todo. Imagina, você está sofrendo por causa disso, né? E isso é muito cruel. Então, são abordagens, né, que, desenvolvendo esse trabalho, lendo as bibliografias, as pessoas, os pesquisadores que trabalham, os psicólogos, a gente criou uma metodologia que a gente pode não ser agressivo, mas abrir simplesmente um espaço para esses adolescentes falarem das suas dores, um espaço que a gente vai poder, inclusive, detectar um possível risco ali de suicídio. Uma das coisas que a diretora ela pediu até desculpa lá do Aureliano Chaves, porque foi em cima da hora mesmo, né? Ela pediu desculpa, ela não pôde vir, mas uma coisa que ela falou que agora tem que medir temperatura, e ela tem visto muito braço mutilado, que eles viram e falam assim: abafa, professora, abafa. Então, o sofrimento. Muitas vezes ela também relatou que, mesmo o pai e a mãe sabendo, eles brigam, que aquilo é besteira, que aquilo é falta de Deus. Então, você vê que, quando a gente fala desse tipo de capacitação, tratar esse assunto é tratar as famílias. Também desenvolver um manual para os pais e os educadores. Porque, inclusive, é muito difícil para a família entender o que aconteceu com aquele membro. Pô, você tem tudo. É muito complicado, né? Mas eu acho que, com a união de todos, a gente começa a reconstruir, agora fazendo um trabalho diferente, indo para o campo, ouvindo realmente quem está passando por isso. Eu acho que a adolescência é um momento muito peculiar na vida de qualquer ser humano, do desenvolvimento, onde a gente quer ser aceito, e é muito bom quando alguém pode nos ouvir. Tá bom? A gente pode passar? Eu espero não me perder com o negocinho de novo. Tranquilo? Então, o projeto é pela valorização da vida na juventude e adolescência. Espera aí, gente, como é que faz, hein? Será que eu vou acertar isso? Ó, vai ficar mais devagarzinho? Eu acho que é isso. Certo. Bom, meu desejo é que nós façamos desse trabalho um instrumento de inquietação e militância por saberes e fazeres engajados na valorização da vida e prevenção do suicídio. Tá? Espera aí. Tá. Bom, as leis. Bom, a primeira coisa, como executora de política pública, a gente segue uma legislação. Então, nós temos uma lei federal, 2019, ela foi melhorou. Ela foi reeditada, tá? Então, esse projeto ele nasce em cumprimento à Lei Federal 13.819 de 2019, que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, e o artigo 3 da Lei Orgânica Municipal do vereador Josias, que vai falar da prevenção. Porque, mais do que a gente tratar casos agudos, esse trabalho ele visa a prevenção. Então, ela está contemplando o artigo 3. Vamos lá. O público-alvo. Espera aí, gente. O público-alvo. Instituições, organizações, setor público que concentre grupos de jovens e adolescentes. Mas, Rosana, o que vocês vão fazer? É verdade, gente. Às vezes, você tem lá na sua comunidade, às vezes, uma ONG que atenda um grupo, né, de adolescentes. Nós estamos disponíveis para levar o jogo, para capacitar os multiplicadores, as pessoas que tenham interesse. É um trabalho que eu acho que ele tem que ir além do âmbito público, né, das escolas. A gente tem que levar onde tem essa concentração de jovens. O perfil e função dos facilitadores. Quem que hoje vai ser os facilitadores? A OAB Osasco atendeu o nosso convite, né? São facilitadores, o pessoal do esporte é facilitador, o pessoal do Compode. Então, é um timão que vem aí, mas também estamos abertos para todos aqueles que querem fazer parte dos grupos de facilitadores.
Tá bom? Isso é muito importante dizer, não é um projeto fechado, é um projeto de todos, né? Todos aqueles que se sentirem à vontade, eu quero participar de alguma forma, tá bom? A gente fala do perfil. O perfil dos facilidades é a habilidade de conduzir o grupo com espontaneidade, promover a integração entre os participantes, ter responsabilidade ética com o grupo, assumindo uma postura anti-autoritária e humanista. Né? A gente não vai lá dar aula, a gente vai ouvir, essa é a ideia. Evitar generalizações em relação ao comportamento do grupo, lembrando que cada grupo é singular e até ímpar. Evitar juízos, evitar os juízos científicos provenientes de crenças populares, mitos ou pessoas que possam interferir no grupo. Juízo de valor. Quando nós trabalhamos com qualquer questão de violência, a gente tem que começar a desconstruir o juízo de valor. A gente não pode omitir. Eu vou dizer, o que é um juízo de valor? A senhora apanha porque a senhora gosta. Por exemplo, isso é um juízo de valor. Né? Então, para esse trabalho, a pessoa ela tem que ser desprovida. Claro, nenhum ser humano perde. A gente não deixa de pensar, eu não faria. Mas você colocar aquilo como impedimento, colocar o seu preconceito, as suas crenças, não pode, porque a gente tem que dar espaço exatamente para o outro, é a verdade do outro. Eu gosto muito de uma frase que diz que a gente não faz sentido para todo mundo, né? E não é todo mundo que faz sentido para a gente. Então, essa sensibilidade um facilitador tem que ter. Né? Opa, de novo, voltou. Evitar juízos, não permitir que haja preconceito, juízos de valores, posicionamentos decorrentes do seu convívio social, como idade, não dá para discriminar sexo, cor, raça, cultura, religião, traços físicos, trejeitos pessoais, entre outros. Orientar-se por meio do próprio tempo das pessoas, evitando atropelo e, acima de tudo, observar ritmos, perceber os rituais, as crenças inerentes ao grupo. Sempre é muito importante. Vamos voltar aqui. Isso. Como enquadramento metodológico, isso é muito importante para vocês. Quais foram as ferramentas, né? Como eu disse, quando eu fui convidada para fazer a palestra de novo na escola, eu falei, gente, adolescente não gosta de ficar ouvindo, né? É legal a gente ouvir os outros falar, mas é legal a gente participar. Então, eu pensei em ferramentas metodológicas, né? E foi o estudo realmente que eu fiz. Vivências que orientem o desenvolvimento de ações de valorização da vida, prevenção do comportamento suicida. As ferramentas serão utilizadas através de dinâmicas de grupo, rodas de conversas, jogos e ferramentas virtuais. Tá? A dinâmica ela é uma ferramenta lúdica e reflexiva que deve ser utilizada em torno de um tema norteada por um objetivo concreto. Essa ferramenta vivencial favorece o processo de aprendizagem por possibilidade de discussão e reflexão coletiva, a socialização do saber, desenvolvimento de um conhecimento grupal, além da formação e desenvolvimento de vínculos. Né? Edu Azevedo Melo, 2019. Pensamos em roda de conversa. Opa, aí. É um instrumento que possibilita a partilha de experiências e a promoção de reflexões em um processo mediado pela interação com os outros indivíduos. É uma conversa em um ambiente que possibilita o diálogo e contribui para que todos se sintam seguros para partilhar e escutar. Sendo um momento singular que propõe um exercício de escuta e fala, seja para complementar, discordar, seja para concordar. Do Moura, entendemos que a roda de conversa possibilita a educação em saúde em grupos de pessoas de diferentes contextos pela ação pedagógica transformadora. A roda de conversa tem como objetivo de proporcionar o aprendizado mútuo com a troca de experiência, partilhar um fato, uma inquietude, uma satisfação, e ela sempre levará à aprendizagem pela troca de reconstrução de conceitos dos participantes. Isso é a justificativa técnica do trabalho, é sempre muito importante, né? A gente dizer, né, que foi um trabalho desenvolvido a partir de estudos, do que realmente é eficiente. E os jogos. Né? Espera aí.
O jogo. O jogo é uma ferramenta utilizada para modificar o padrão de ação educativa na promoção à saúde, permitindo que o lúdico permita que esses conhecimentos sejam adquiridos e transportados para a realidade nesta direção. Os jogos podem promover a aquisição de conhecimento e estímulos, as ações de prevenção, controle dos agravos à saúde e ações transformadoras para a modificação de hábitos por meio de um ambiente descontraído. E as ferramentas virtuais? E como que eu pensei nas ferramentas virtuais, que isso é muito importante? Se nós, que somos adultos, somos super ligados na internet o tempo todo, então, imagina para o jovem que está o tempo todo ali no celular. E aí eu descobri que existem ferramentas que a gente usa todos os dias, mas que eu não sabia. Né, que ali tinha alguns posts, alguns instrumentos de prevenção e combate à mutilação e suicídio. Então, cabe aos facilitadores, inclusive, dar essa informação aos adolescentes. E aí eu vou explicar o que nós encontramos, porque eu fiz questão de ir em todos. Eu fui no Facebook, porque eles falam que eles têm, eu fui no Instagram, eu liguei no CVV para ver como funciona, para a gente trazer essa informação correta. Tá bom? Então, assim, a mídia, no geral, apresenta grande influência na prevenção do suicídio. Independente da sua forma de apresentação, podendo ser no formato de livros, jornais, revistas, ou no formato online, do Gomes, né, que ele está falando. Tá. Algumas coberturas televisivas e tipos de noticiários são associados ao aumento dos números de suicídio. Tem muita gente que tem tabu, que acha que a gente falar disso a gente vai provocar um aumento. Isso já foi desconstruído, né? Assim como o relato de suicídios de maneira apropriada e cuidadosa, podem ajudar na prevenção da imitação do comportamento suicida, prevenindo mortes por suicídio. Isso é a Organização Mundial da Saúde. A escrita online é muito comum na adolescência, etapa marcada pelo autoconhecimento, transformações, mudanças e inseguranças, fazendo que o público jovem seja vulnerável à comunicação virtual. Auxiliar pessoas com potenciais riscos na comunicação de seus problemas, no alcance de opções de ajuda, avaliação de risco e intervenção, atuando como programas de prevenção ao suicídio. Então, a gente já sabe que é um instrumento importante a mídia aí, né, que a gente pode estar realmente informando. Então, e aí, nessa parte, eu não vou ler um por um, porque eu pensei em dinâmicas de grupo. Tem uma que a gente chama de tomografia da vida. O objetivo dessa é identificar representações icônicas e verbais de razões para viver e refletir sobre as razões de viver. É muito simples, a única coisa que a gente precisa é mesa e cadeira e papel para escrever. Né? Então, a gente desenha um cérebro bem legal. No treinamento com os facilitadores, a gente vai aplicar, inclusive, as sugestões dessas dinâmicas que eu estou propondo, mas eu acredito que construção é junto. Então, às vezes, um facilitador tem uma ideia que é mais legal, que vai ser mais produtiva para o grupo. Né? Então, isso são uma das dinâmicas. Das dinâmicas propostas é essa. Vou falar do desenvolvimento, o fechamento, né? Porque sempre tem que ter um fechamento, qual foi o objetivo. E, claro, quando a gente está num grupo de adolescente, eu fiz isso muito na minha vida, é muito interessante que a gente vai percebendo os comportamentos. Né? Até o jeito deles se expressarem, até como que eles, corporalmente, como eles se colocam, você começa a perceber. Né? Aquele que é mais quietinho, aquele que está se escondendo. E é lógico que uma das coisas que a gente vai tomar muito cuidado é que esse facilitador ele não vai falar, não vai ficar puxando assunto, mas vai ter uma anotação para que, de repente, a gente fique de olho, faça estudo mais profundo desse caso, falar com a direção da escola. Né? Então, isso é muito importante dizer também, porque senão dá a impressão que a gente vai lá, você tá, não é isso. Tá? É sempre muito lúdico, sempre muito tranquilo, né? Até para a gente ganhar a confiança. O jogo Mito e Verdade. Existem muitas, a doutora Silvia pode falar isso melhor, né, doutora Silvia? Muitos mitos em relação ao suicídio e à automutilação. Então, uma das propostas é um jogo com cards, como parece um jogo de carta, que a gente vai distribuir com frases. Isso é verdade, isso é mito. Então, de repente, o adolescente, eu acho que isso é verdade. Né? Por exemplo, uma carta mito. A maioria dos suicídios acontecem, de repente, sem aviso. Isso é um mito. Isso é um mito. A pessoa dá sinais.
Eu lembro que, uns 3 anos, nem estava isso para eu falar, mas eu lembro muito bem disso, que há uns 3 anos atrás, uma adolescente se suicidou num posto de saúde, era uma paciente que vinha, que a gente já conhecia, mas a mãe dela, não, mas ela nunca falou nada. Quando você abre a página do Facebook da menina, ela estava pedindo ajuda o tempo todo. O tempo todo. Né? E é incrível como a gente invalida o sofrimento do outro. Né? Então, por exemplo, as pessoas que ameaçam se matar não farão isso porque elas querem chamar a atenção. Isso é uma das coisas que me estarrece. Por exemplo, automutilação. Quem quer se mata mesmo, não se corta. Isso é um mito. E a gente precisa começar a desconstruir esse tipo de coisa. Né? Porque é muito triste. Né? Você invalida mesmo a dor do outro, que ele está fazendo para chamar a atenção. Cartas verdades. Então, por exemplo, uma verdade. Buscar ajuda de algum profissional de saúde ajuda a diminuir o risco de suicídio. Sim, é verdade. Né? Suicídio pode ocorrer com qualquer pessoa. Sim, é verdade. Qualquer faixa etária. Sim, é verdade. Por exemplo, tivemos um número de suicídio de pessoas idosas durante a pandemia. Depressão, uso abusivo, que não é drogas, mas de uso de medicações, por exemplo, antidepressivas, remédio para dormir. Né? Então, você vê que... não, mas já está velhinho, por que ele vai se matar? Pois é, acontece. Importante, o facilitador deverá saber todas as justificativas, por isso que nós vamos ter o treinamento terça-feira, tá? Caso a resposta esteja equivocada. Cabe ao facilitador desconstruir a crença com respeito e, acima de tudo, justificar por que essa crença está errada. Então, quando se errar a resposta, a gente, com muito carinho, né, com muita técnica, olha, não, está errado por isso, claro, sem fazer a pessoa passar vergonha, mas isso já é o perfil dos facilitadores. Gente, eu não vou ler tudo, né, porque senão fica muito extenso. Eu vou deixar, inclusive, o material disponível, se alguém quiser depois, eu e a Kátia, é só falar comigo, com a Kátia a gente passa, tá bom? Divulgação e as ferramentas virtuais, que é uma das coisas mais importantes que eu encontrei, né, quando eu fui fazer o estudo para a gente fazer o trabalho. Né? Então, por exemplo, o CVV. Aqui vai falar do CVV, desde quando ele atua, e aí eu fui entender se ele funciona. Aí eu liguei no CVV, falaram que eu era o 6º lugar, mas em menos de 2 minutos eu fui atendida. Eu conversei com o atendente, ele me deu atenção. Eu não falei de nenhum problema, na verdade, eu falei do projeto, acabei conversando, poucos minutos também, porque o atendimento era para aquilo. Agradeci, desliguei o telefone, mas realmente funciona, então podemos divulgar tranquilamente. Tá? E aqui vai falar das instruções, quais são os canais. Tá? Do CVV não é só telefone, a gente tem alguns canais. Tem os links, tem diretamente... Tem aquele tipo Skype também que você consegue fazer, tá bom? Vamos lá. O Facebook, esse eu não sabia, não sei se alguém já sabia, mas eu fiz questão de ir lá. Quando você escreve, né, por exemplo, eu quero morrer no celular, na busca, o Facebook abre algumas páginas de ajuda. Tá? Então, o Facebook apresenta links de programas de prevenção para o contato e número de telefones específicos para a prevenção de suicídio. Ao digitar a frase "eu quero morrer" ou "suicídio" na área de busca do Facebook. Então, as instruções, a pessoa escreve lá, né? E aparece num canto superior da tela a seguinte frase: podemos ajudar. Se você ou alguém que você conhece estiver passando por um momento difícil, nós gostaríamos de ajudar. E é muito legal, porque aí você, ou ele mesmo redireciona para um amigo, bem interessante. Né? Obter apoio para si mesmo, falar com um amigo, e ele vai te dando essas opções. Então, também é legal a gente divulgar. Aqui são os detalhes, como eu já falei para vocês. A outra ferramenta foi o Instagram, né? Uma rede social aí com mais de 800 milhões de usuários que compartilham fotos, todo mundo conhece o Instagram. Né? Então, assim, mesma coisa o Instagram. Você coloca lá, só que a palavra é diferente, está escrito em inglês lá. Então, ao entrar na central de ajuda, o Instagram seguir para a central de privacidade e segurança, denunciar auto ou autoflagelação. Quando a pessoa coloca autoflagelação, também abre a mesma coisa, redireciona, muitas vezes, para o Facebook, se a pessoa tiver, e aparecem os canais. E a ferramenta, o Google, né?
O Google é uma empresa multinacional, mas também não vou falar do Google. Os sistemas de buscas do Google disponibilizam links, mensagens sobre serviços de prevenção do suicídio, telefone e outras formas de contato do CVV do Brasil. Quando as palavras quero morrer ou aquela coisa em inglês que está escrito ali, porque meu inglês é péssimo, né, são digitadas na busca, atuando como um programa de prevenção. Né? É isso, gente. Essa é a primeira parte. Só vou apresentar rapidinho a cartilha. Nós também desenvolvemos uma cartilha para os pais educadores, tá bom? Os responsáveis, a bibliografia, enfim, é isso. E agora a gente vai passar para o outro, que é a cartilha que a gente vai distribuir aí para todo mundo, tá bom? Essa é a cartilha que a gente desenvolveu. É um guia prático de ajuda. Tá? Aqui também tem sugestão de 2 jogos, que é o baralho terapêutico. Tá? Então, fala o que fazer, a quem se destina, uma cartilha específica para ajudar nos cuidados de casos de autolesão e também informar e orientar pais, mães, educadores sobre esses comportamentos e suas possibilidades de cuidado, incluindo reflexões que podem ser usadas com adolescentes e jovens, bem como por pessoas que costumam praticar a autolesão. Esperamos aqui que você encontre as informações que você precisa. Então, ele vai falar o que é a automutilação, a diferença... Espera aí, gente, que eu vou ter que pôr o óculos, que a letra ficou pequena agora. Espera. Bora lá. Ah, melhorou. Diferença entre automutilação e comportamento... Opa. Ah, melhorou, melhorou. Espera aí, deixa eu só... Espera aí... Ah, tá. Vai falar de autolesão, tá bom? Diferença entre autolesão e comportamento de suicida. São coisas diferentes? Sim. Nem sempre quem se automutila quer se matar. Inclusive, nos meus atendimentos, aí, nesses anos todos, é incrível como eu ouvi de muitas pessoas, não vou falar só de adolescentes, que ela não queria morrer, ela queria que a dor passasse. Né? Então, isso é bem legal a gente entender. Claro que há um risco grande de suicídio, mas a gente tem isso, que a gente tem que ter noção, que nem sempre... porque já aconteceu também da gente observar alguns atendentes. Nossa, mas você quer morrer, porque você não pode, e a pessoa não é isso. Ela está, inclusive, escondendo. Né? Então, é isso. Então, a diferença, o que é autolesão, né? Opa! A gente voltou. Espera aí. Espera. Isso. Aqui é a diferença, a gente já falou. Quais os principais fatores de risco que podem levar alguém a se machucar voluntariamente? São situações de contexto que podem favorecer o desenvolvimento de comportamentos e atitudes de violência autoprovocada. Quanto maior o número de fatores de risco, maior é a possibilidade de desenvolvimento de comportamentos autolesivos. Além das doenças que a gente tem, as patologias, depressão, bipolaridade, os transtornos mentais, a gente tem, sim, algumas questões que podem levar a isso, né, doutora, como violência, por exemplo, bullying, cyberbullying. Então, a gente tem algumas coisas que podem, sim, fazer com que isso... Me perdi, desculpa. Que pode desencadear, exatamente. Fatores... está aqui, ó. Abuso físico, abuso sexual, abuso de álcool e drogas, questões de ordem psiquiátrica, transtornos alimentares, ansiedade, depressão, questões relativas à sexualidade, vulnerabilidade social e emocional, dificuldades e conflitos familiares e interpessoais, dificuldades de adaptação, impulsividade, rigidez de pensamento, pouca tolerância, relacionamento conturbado com o próprio corpo e com a própria sexualidade. Nós encontramos na população LGBT um alto índice de tentantes de suicídio, né, na adolescência. Eu acho que, por motivos óbvios, todo mundo deve entender essa questão. Então, hoje, por exemplo, há 1 ano e meio atrás, numa estatística aqui da cidade, da Secretaria de Saúde, quando nós encontramos, fomos olhar os jovens, era mais de 60% dos casos era da população LGBT, eram meninos homossexuais e meninas.
né? E isso está a questão assim da família não aceitar. Então, os comportamentos de autolesão, a gente tem um ciclo emocional da autolesão, tá? Como é que isso acontece? Então, a dificuldade de lidar com a emoção, a autolesão em si, aí vem aquele alívio momentâneo e o aumento da tensão emocional, porque ela sempre volta. Outros motivos, autopunição, ou seja, por se sentir que merece ser castigado, alívio das dores emocionais. Boa parte das pessoas que se machucam dizem que fazem isso para sentir alguma coisa, mesmo que se for para sentir dor ou aliviar a sensação de entorpecimento ou vazio. O problema é que essa não é uma forma saudável de regular emoções, pois, com o tempo, o alívio vai se tornar menor, exigindo um comportamento alusivo mais frequente e mais intenso. Além disso, pode gerar ainda mais dor e sofrimento, né? Os sinais... Bom, gente, o uso de roupa comprida, né? Não tem jeito. Tentativa de esconder partes do corpo, isolamento, mudança brusca de comportamento, variação de humor, tristeza, melancolia, alteração de desempenho escolar, busca por conteúdo sobre autolesão na internet, seguir páginas que estimulam a autolesão. Como eu fiz um estudo de páginas onde a gente tem ferramentas de combate e prevenção, infelizmente, existem páginas ainda que incentivam a prática. E toda vez que nós nos depararmos, nós precisamos denunciar. Se for dentro, claro que o Facebook, o Instagram, mas a gente ainda encontra. O que fazer para ajudar? Então, a gente vai falar como é que faz isso. Também não quero me estender, porque é mais ou menos a mesma coisa que a outra. É que esse é a cartilha que vai para os pais educadores. Então, a gente não vai ficar repetindo. O que não se deve fazer? Reagir exageradamente, demonstrar pânico, espanto, repulsa, nojo, julgar, minimizar sofrimento, ameaçar, gritar, mostrar interesse excessivo, falar sobre esse comportamento em público. A pessoa que se machuca, ela tem muita vergonha. A pessoa que tenta se matar, ela tem muita vergonha, porque, na hora do surto, inclusive, eles mandam, chama pai, chama mãe. E aí a gente, até num treinamento, até com a força de segurança, a gente sempre não chama ninguém, porque ele vai se arrepender daquilo depois, porque ele está em surto, porque ele fica com vergonha, né? E a gente tem esse cuidado de preservar, pelo menos quando a gente faz os treinamentos com as guardas, ou onde a gente faz treinamento, a gente sempre fala sobre isso. Não, quanto menos gente trazer, melhor, porque a pessoa se constrange depois com a situação. Os familiares, né, a gente fala. Esse aqui é bem legal. Você sabia que os adolescentes costumam revelar que se autolesionam para? Segundo a pesquisa, ninguém, 41%, amigos, 40%, pais, 15%, profissionais de saúde, 7,9%, namorado ou namorada e professores. Nós vamos falar dos impactos, né, nos familiares, porque a gente fala muito de quem está sofrendo, mas isso, como a Elza até falou, da questão da família dela, eu tenho voz suicida, né, por parte de mãe. Então, a gente sabe a dor que é falar sobre isso, lidar com tudo isso. É muito complicado, porque a gente não entende o processo, na verdade, do outro. E a gente tem muito aquilo, mas você tem tudo, o que é que está acontecendo? Então, é muito difícil, né? Orientação para os professores sobre a notificação compulsória. Lembra que eu falei do Sinan no começo, como é importante esse documento, e eu vou sempre falar que, quando a gente falar de violência, seja ela qual for, autoprovocada, qualquer tipo de violência, a gente tem que fazer notificação de violência para nós podermos mapear, para nós sabermos qual é o problema, qual o tamanho do nosso problema, né? Isso também é muito importante. Inclusive, é uma coisa que eu quero conversar nas escolas, porque é uma prerrogativa de profissionais de saúde, porém, qualquer pessoa que atenda pode, sim, preencher um Sinan e mandar para a gente, que a gente tenha no nosso banco de dados. Porque, a partir desses dados, é que nós conseguimos fazer políticas públicas, né? A gente consegue mapear, a gente consegue pensar melhor em estratégias. Então, é essencial esse documento para nós que trabalhamos nessa pasta de violência. E aqui fala quem que pode, né? Uma outra coisa que é um dado, a subnotificação até em casos de suicídio tentantes.
Por quê? Por causa do preconceito. As famílias chegam no IML falando que foi acidente, gente. Falando que foi acidente. E, a partir disso, a gente não sabe o tamanho. As pessoas estão adoecendo em silêncio, né? O que a escola pode fazer, os exercícios que podem ajudar. Nesse manual, também, quem já passou por um transtorno mental, de depressão, sabe. O pânico, quando ele vem, você não consegue muito pensar. Então, tem uma técnica, você respira ou escreve, mas você tenta voltar para o momento presente. Então, a gente colocou no manual também, né, para a gente ensinar, desenhar, pintar. Tem gente que não consegue falar. Atividades... Opa, deixa eu botar lá. Atividades que é legal, que dê prazer, né? Jogar videogame, ouvir música, fazer esporte, né, Rodolfo? O esporte tem, gente, uma importância enorme para qualquer ser humano, porque ele promove saúde não só física, mas também saúde mental, e é essencial em prevenção de suicídio. Uma pessoa que faz esporte ou que faz uma atividade, lógico, quando a gente se exercita, a gente tem endorfina, a gente tem assim os hormônios da felicidade, e é super importante. Eu vou te agradecer sempre, hein, Rodolfo? Obrigada, viu? Dele abrir o espaço, né? Não é, às vezes a gente encontra pessoas que não têm tanta sensibilidade, apesar que eu tenho muita sorte. Eu falo que a gente sempre encontra pessoas com muita sensibilidade, né, nas questões. Vamos lá. E aí a gente está propondo também um plano de ajuda, dele procurar um lugar tranquilo, concentra, pensa com cuidado em cada questão, né? Olha lá. E aí o que a gente pode fazer? O que os pais podem fazer? As ajudas, UBS, CAPS, família, escola, comunidade, também dão umas dicas de livros e filmes que vão falar sobre o assunto. A Garota em Pedaços, né? E ela fala, porque esse livro ele vai falar de bullying que essa garota sofria e vai contar toda uma história. A gente vai falar Confissões de um Adolescente Depressivo, A Baleia Azul, mas não ensinando, tá, gente? Porque tem lugar que ensina, pelo amor de Deus. Mas falando, né, descrevendo como é que isso surgiu. Claro que, vamos lembrar, isso não é para adolescente, isso é para pai educador, né? Então, às vezes, é muito bom quem está vivendo ou quem lida com isso, a gente saber como funciona, né? Sem enlouquecer, não se apaixone. E é esse o trabalho, tá, gente? A gente vai começar a semana que vem. Na quarta-feira, a gente começa com o esporte, com 50 alunos da escola de futebol que vão participar, né? Na terça, nós vamos o treinamento, e depois nós vamos para as escolas estaduais. A gente começa com a Aureliano Leite, lá na Vila Menck, vamos fazer o Verdão, tá bom? E estamos abertos assim para as parcerias. Depois, a gente gostaria de prestar conta sobre esse trabalho, quantos adolescentes a gente vai conseguir atingir, quantas famílias, quantas escolas. E, mais uma vez, eu quero me pôr à disposição para aqueles que querem juntar força com a gente para ir lá na escola, para fazer as lives. Estamos disponíveis, se tiver grupo. Ou, às vezes, não, eu não quero ser facilitador, mas eu tenho um grupo, a gente pode ir lá e a gente está aí à disposição. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, vereadora Elza, obrigada, Carmônio, Josias, a todos dessa casa, esses vereadores que, toda vez que a gente vem aqui com os nossos projetos, nos abraçam, a vereadora Cris, pastora Cris, obrigada, viu? Gente, obrigada pelo carinho, e é isso, tá bom? Muito obrigada, Rosana Terrabuio, e contem com a gente, com esse projeto lindo. Eu tenho certeza que a gente vai poder contribuir muito. Eu gostaria de convidar para fazer a sua explanação a doutora Silvia Rezende. Olá. Boa tarde a todos. Vou ver se eu consigo mexer aqui. Esse aqui? Falar depois da Elza e depois da Rosana, na verdade, a gente vai falar algumas coisas que elas já tocaram, né? Então, eu sou a Silvia, né? Eu tenho a Clínica Lares, eu acho que muitas pessoas já me conhecem, são muitos anos de Osasco, eu tenho 26 anos de psicologia. Eu sou uma pessoa que amo psicologia, eu amo atender as pessoas, eu gosto muito, né? Então,
A Clínica Lares, quando eu escolhi o nome, né, eu acho que é uma coisa bem interessante, né, porque lar é um lugar de afeto, mas eu acho que lar é um lugar de afeto, respeito e expressão dos sentimentos. Quando um lar ele tem isso, é muito diferente, né? Então, eu sou a Sílvia, eu sou psicóloga, pedagoga, eu tenho formação na terapia cognitivo-comportamental, que é muito utilizada para a questão da ansiedade, para a depressão e para casos de suicídio, né? Eu coordeno a Clínica Lares, né? Eu tenho 26 anos e eu trabalho no ambulatório do Hospital das Clínicas. A minha especialização é a ansiedade. Então, neste momento, eu estou fazendo um trabalho com refugiados, surdos, né, no ambulatório da psiquiatria, com os residentes médicos. E eu trabalho também... Sumiu, não fui eu, foi? Fui eu que apertei alguma coisa? Acho que não, né? Nesse momento, eu trabalho com a questão dos idosos também, que é uma das coisas que a Rosana falou, né? Que a gente acaba não pensando o quanto de suicídio tem nessa questão dos idosos. Hã? Ah, tá bom. Né? Então, eu acho que assim, o nosso trabalho, como disse a Rosana, é conjunto, né? Então, o Luiz do Compod, a OAB, a Elza, com essa questão toda, né? Todo um programa que vai sendo construído, né? Da violência doméstica e de tudo que a gente pode imaginar. Por quê? Porque esse é um assunto que a gente precisa falar. A gente precisa conversar sobre ele, né? Para que, como disse a Rosana, passe dessa coisa de ser um tabu para ser uma coisa que é falada, né? Que as pessoas entendam muito sobre isso, porque entender faz toda uma diferença, né? Então, acho que vai voltar, né? Então, nesse sentido, eu acho que assim a gente podia conversar e eu posso perguntar: alguém sabe o que significa essa questão do laço amarelo? Você sabe, Jaque? Isso. Na verdade, uma das coisas que é importante a gente saber é como as coisas também elas começam a acontecer, né? Então, estar sabendo sobre tudo isso vai fazer com que a gente conheça tudo e veja de uma forma diferente, né? Então, chamar atenção para o suicídio é falar sobre vida. Falar sobre a nossa vida, porque muitas vezes a gente acaba falando sobre o outro, sobre os cuidados com o outro, né, em relação ao suicídio, uma série de coisas, mas a gente também precisa falar do autocuidado, né? Por quê? Porque quanto mais eu cuido de mim, eu também consigo fazer isso na minha família, no meu trabalho, em todos os sentidos, né? Porque é preciso falar sobre isso, né? É preciso romper essa coisa do silêncio, mas de uma forma cuidadosa, né? Isso é muito importante, de uma maneira apropriada, né? Esse cuidado é importantíssimo, né? Por quê? Porque a gente precisa tirar esse assunto da invisibilidade, porque ainda está na invisibilidade, né? A primeira medida é preventiva, perfeito o que a Rosana falou, educativa. E é preciso perder o medo de falar sobre isso, né? E quebrar esses tabus, esclarecer, conscientizar e estimular o diálogo, né? Isso que a gente precisa fazer dentro da nossa casa. Então, muitas vezes, a gente fala sobre a prevenção do suicídio e a gente acaba não fazendo isso na nossa casa. Porque hoje a gente trabalha tanto, a gente tem tantas coisas, que a gente acaba às vezes, não tendo tempo, ou mesmo estando em casa, não trabalhando as coisas que a Rosana falou, que são para o suicídio, mas são para nós também, para o nosso cuidado, né? Então, é o Setembro Amarelo, e, como disse a Jaque, realmente, a origem do Setembro Amarelo ele veio de uma conscientização. Então, um rapaz que tinha 17 anos, que se chamava Mike, que tinha esse carro, né, um Mustang, ele recuperou o Mustang, tinha um Mustang amarelo, ele era uma pessoa extremamente carinhosa, era uma pessoa alegre, todo mundo gostava dele. E, como ele tinha esse Mustang, quando ele se suicidou, ninguém acreditou. Porque ele era um rapaz alegre, ele estava super de bem com a vida, ele era super carinhoso, ele não tinha nada. Ninguém conseguiu entender. E, no dia que ele morreu, a família, no velório, eles colocaram uma cestinha, e, dentro dessa cesta, a fitinha amarela,
para todo mundo que precisasse levar a fita amarela. E eles escreveram: se precisar de ajuda, peça. Que é exatamente o que a gente, não só quem pensa em suicídio, mas o que às vezes a gente não faz. Porque a gente começa a falar do outro no sentido de que o outro precisa pedir ajuda, mas às vezes a gente também está caminhando para muitas coisas e não percebe, né? Então, é importante saber que isso fez a começou a fazer a diferença lá e começou ali a campanha do Setembro Amarelo, né? Que a Elza disse que veio para o Brasil com a Associação Brasileira de Psiquiatria e o CVV, que às vezes não é comentado, mas a Rosana falou brilhantemente do trabalho deles, né? E eu acho que, como o Luiz a gente fala no Compode, o quanto os grupos anônimos ajudam as pessoas. Muito. Os grupos anônimos de álcool e droga, os grupos anônimos nesse sentido, ajudam muito. Como disse a Elza, ONGs nos ajudam, né? Foi? Para falar de Setembro Amarelo, a gente precisa falar de depressão, de suicídio, a gente precisa falar de sofrimento psíquico. A gente precisa falar sobre isso, né? A dimensão do problema, né? Então, os números são assustadores. Quando a gente olha para os números, a gente fala: nossa, 1 milhão de pessoas, a cada 40 segundos uma pessoa, a cada 3 segundos, a terceira causa de morte, né? Causa um impacto muito grande. A gente olha para isso e fala: nossa, como isso é enorme, e como, às vezes, ele fica escondido embaixo do tapete, né? Mas as estatísticas mostram que 90% dos casos você conseguiria prevenir, você conseguiria ajudar, você conseguiria evitar, né? Então, uma coisa importante, Elza, é que várias pesquisas mostram que o impacto do suicídio de uma pessoa ela afeta de 5 a 6 pessoas da família, próximas, trabalho também, e é consequência emocional, consequência social e consequência econômica também, né? Então, é muito devastador, é um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Uma das coisas que a gente precisa conversar é sobre julgamento, né? Mas, Silvia, você está falando de julgamento de quem se suicida, eu estou falando de julgamento. Nós somos pessoas que acabam classificando, separando, diferenciando, colocando como isso é bom, isso é ruim, isso é normal, isso não é. Então, a gente julga muito. A gente faz muitos julgamentos. E, relacionado a esse assunto, mais julgamentos ainda, né? Então, por fazer muitos julgamentos, às vezes, muitas pessoas que precisam, elas não vão falar. Elas não vão falar. Porque, pensa, em situações da nossa casa cotidiana, a gente já faz julgamentos assim, normais. Ah, você não fez isso? Ah, você não sabe. Ah, você é burro. Coisas simples a gente faz. Nossa, você está com dificuldade? Isso é a coisa mais fácil do mundo. Então, esse julgamento vai trazendo o quê? Que a gente comece a pensar: ah, se eu falar isso, o que o outro vai pensar? Não, se eu fizer isso, o que a pessoa vai pensar? Então, é o que eu falo para os meus pacientes. A gente perde muito tempo da nossa vida pensando no que o outro vai pensar. E a gente nem sabe o que o outro vai pensar, porque, às vezes, a gente nem sabe o que a gente está pensando. A gente não tem nem clareza das nossas coisas, né? Então, o julgamento é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Porque, para prevenir o suicídio, como disse a Elza, menos julgamento e mais empatia. E não é só para o suicídio, é para qualquer situação da nossa vida. Para qualquer situação, menos julgamento e mais empatia. Hoje, nós somos separados por questões políticas, por pessoas que falam: olha, tal pessoa ela está falando o que é verdade, a outra não é verdade. Então, é julgamento. Então, pensando sobre julgamento, a gente precisa começar com pequenos julgamentos na nossa casa e trabalhar os julgamentos que são maiores relacionados ao suicídio. Porque, às vezes, é fácil você falar: ai, eu não faço julgamentos. Mas, se você fizer um olhar, nós fazemos sim. Nossa, tal pessoa está gorda. Nossa, está usando aquela roupa. Nossa, está fazendo isso. Está com aquele cabelo. Então, parar e pensar sobre isso, né? Mitos e verdades. Eu posso deixar a apresentação, se alguém quiser depois, né? Mitos e verdades, que é o que um pouco a Rosana já falou, né? Que são coisas que a gente tem. Eu falo que a gente tem essa questão de isso, o resultado é isso. Isso
é aquilo. Isso quer dizer isso. O que a gente faz? Ah, eu entendi. Você quis falar. Ah, ela falou abacaxi, mas ela não quis falar abacaxi, ela quis falar laranja. Eu já entendi o que ela quis falar. Então, a gente vai fazendo esse tipo de coisa. Então, mitos. Quem ameaça se matar não se mata, só quer chamar atenção. A maioria das pessoas que se mata dá sinais, como disse a Rosana. Mas, gente, nós estamos falando de suicídio, mas a gente não percebe nem os sinais das pessoas que estão na nossa casa e nem estão pensando em suicídio. Quantas vezes você fala assim, nossa, meu marido, de repente, chegou para mim e falou, o nosso casamento não está bom. Eu não percebi nada. Meu filho está com um problema tal, eu não sei. Por quê? Porque a gente acaba não olhando para as coisas. Como disse a Rosana, a gente não presta atenção no momento presente. A nossa cabeça fica pensando, julgando e fazendo milhões de coisas, e a gente fica vivendo no piloto automático, e a gente não presta atenção no que está embaixo do nosso nariz. Imagina quando alguém pede ajuda para a gente, e a gente fala, não, isso é fácil. Eu parei de fumar, como diz, né, Luiz, a droga. Não, eu coloquei o cigarro ali, parei de fumar, nunca mais peguei o cigarro. Né? Então, a gente não tem essas percepções. Né? Então, dá sinais, sim, e a gente tem que levar a sério. Né? Falar de suicídio incentiva as pessoas a tirar a própria vida é uma coisa que é um tabu, e a gente precisa quebrar isso. Não, conversar é a melhor coisa. Não é só sobre o suicídio, é conversar sobre o que a gente sente, sobre o que a gente quer, sobre o que a gente sonha, sobre o que a gente está esperando da vida. Quantas vezes, dentro da nossa própria casa, a gente não tem esse diálogo? A gente, nossa, você sabe que seu filho contou para minha filha lá um negócio? Você fala, eu não sabia, meu filho não me contou. Porque, muitas vezes, no piloto automático, a gente não tem tempo para viver. Então, essa questão de ter tempo para viver é muito importante. Então, conversar abertamente ajuda a aliviar a angústia, a entender. Né? Quem quer se matar, vai se matar. Não. Né? Porque a gente tem isso. A pessoa quer se matar, então não adianta conversar com ela, não adianta levar ela no médico, não adianta fazer nada, ela vai se matar. Então, por quê? É aquela coisa do esse é o resultado. Se acontece tal coisa é o resultado. Né? Então, ao contrário, pessoas costumam ser ambivalentes em questão de vida ou morte. Até a gente, todos nós. Não necessariamente você está lá ansiosa, você está preocupada, você fala, nossa, não queria mais passar por isso. A gente tem as ambivalências da vida e da morte o tempo inteiro. Né? Quem sobrevive a uma tentativa de suicídio está fora do perigo. Ele fez uma vez só, não vai fazer mais. Não. Né? Então, a gente precisa estar atento a todas essas coisas que são tabus, como disse a Rosana, e outros tantos que existem. Né? Por quê? Porque o suicídio ele é uma coisa multifatorial. Ele é muito abrangente, ele tem muitas questões, ele não tem uma causa só. Não dá para você dizer, ele se matou porque ele não tem mais alegria em viver. Ele se matou porque ele perdeu o emprego. Ele se matou por isso. São inúmeras causas. E essas causas a gente precisa conversar com a pessoa até para ela entender. Às vezes, no consultório, eu pergunto para a pessoa, o que você está sentindo? Quando aconteceu tal coisa, o que você sentiu? Eu não sei. Eu não sei. Eu não parei para pensar. Então, olha como é importante a gente pensar sobre isso, né? Porque é uma rede de coisas que vai acontecendo. É genético, é psicológico, é biológico, é sociocultural, é muitas coisas. Existem lugares onde uma série de rituais faz parte. Então, cada lugar tem uma particularidade, cada pessoa também. Né? Alguns fatores e contexto, né? Risco de histórico pessoal, né? Tentativas prévias de suicídio, a gente precisa olhar para isso. Transtornos mentais, como a depressão, bipolaridade, que a Rosana já falou. Fatores estressantes crônicos. Quem não passa por estresse agora? A pandemia e o momento que a gente está vivendo, um momento político, um momento cultural, um momento em todo o planeta, a gente está vivendo por um estresse enorme. Milhões de coisas estão acontecendo o tempo inteiro, a gente está na internet, então, fatores estressantes. Agora, para quem já tem essa questão do risco do suicídio, eu falo que potencializa. Existem todos nós riscos, nós podemos adoecer, mas tem coisas que potencializam. Né?
Então, ó, os fatores crônicos, separação conjugal, perda de uma pessoa, desemprego, abuso físico, né, sentimentos de desesperança, desamparo, que eu vou falar mais lá na frente, situações de emergência e calamidade. Quantas pessoas... Amanhã faz 20 anos do 11 de setembro. Se você começar a olhar e ver filmes sobre os familiares, as pessoas ficaram devastadas com o que aconteceu. Né? Então, calamidades públicas mexem muito com a gente. Né? A questão dos transtornos mentais. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas existe gráfico que mostra, né, suicídio e os transtornos mentais. Transtorno de humor, transtorno de substâncias psicoativas, a bebida, o uso de substâncias psicoativas, principalmente a bebida, que é uma coisa socialmente aceita, todo mundo utiliza, acha que aquilo faz parte, tanto que você percebe que o consumo de substância química, o consumo do álcool, aumentou muito na pandemia. Por quê? Porque, enquanto seres humanos, nós procuramos alívio. Tem gente que procura alívio na comida. Tem gente que procura alívio na bebida. Tem gente que procura alívio no sexo, no trabalho. Quantas pessoas, nessa pandemia, procuraram alívio no trabalho? Né? E a gente não para pensar isso. Né? Então, transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade. Olha, um número de questões, né, que a Associação Paulista de Psiquiatria mostrou, os índices, várias coisas influenciam. E a questão dos transtornos mentais é muito importante. Por quê? Porque nem todo mundo que tem transtorno mental é diagnosticado. Quantas pessoas você conhece que você fala, eu tenho certeza que fulano tem uma depressão. Eu tenho certeza que fulano tem um transtorno de humor, porque é demais. Aí você fala para ele, não, vai no médico. Ele não vai. Então, todos esses dados que a gente traz é subnotificação de alguma coisa. Né? E, entre um número maior de pessoas, a depressão, porque ainda existe um tabu quanto à depressão, ainda existe um tabu quanto à questão de utilização de medicamento. Então, ontem, eu estava conversando com uma paciente e eu falei para ela, olha, a gente já conversou sobre todas as possibilidades que você poderia usar para sair da depressão. Tudo que você me contou, você fez isso, você fez aquilo, você fez. Agora, você precisa ir num psiquiatra, você precisa de medicamento. Ela ficou tão assustada, ela falou, medicamento? Como se, de repente, eu disse para ela, se você tivesse uma anemia, você iria tomar ferro. Né? Por quê? Porque existe um preconceito dessa coisa, nossa, eu preciso de medicamento, eu preciso de um psiquiatra. Agora, se você tivesse uma doença gástrica, você iria no gastro. Então, é uma questão de também você desconstruir muitas coisas que foram construídas e são reforçadas, como fraqueza, como tudo isso que a gente fala, não. Mas eu saio sozinho, não, eu rezei. Ajuda muito, mas tem casos que, efetivamente, não é só isso, que é o que eu falei. São um conjunto de coisas. Para algumas pessoas, a yoga, a meditação, remédios naturais, ajuda muito, mas, para outras pessoas, não, porque são casos, e cada caso é um caso. Né? Então, falar sobre depressão é muito importante. Então, falar sobre Setembro Amarelo, neste momento, é muito importante, mas falar sobre depressão também é. O uso de substâncias químicas, né? O uso do álcool associado aos transtornos mentais aumenta muito o risco. E mulheres fazendo um uso exagerado da bebida. E você fala, mas, Silvia, isso é um preconceito? Não. As pesquisas mostram que as mulheres têm uma constituição diferente, então o alcoolismo para elas é mais rápido. E tem uma série de questões. Está aqui falando sobre violência doméstica, que eu acho que, né, não é verdade? O uso da substância química dentro de casa é devastador para as famílias. Quantas pessoas eu já atendi que têm depressão ou tentativas de suicídio porque vieram de um lar desfuncional, no sentido não de funcionar, no sentido de presença de álcool, violência doméstica, né, de muitas coisas. Então, para falar sobre isso, a gente tem que falar sobre tantas questões, tantas coisas, que não daria numa palestra só. Então, eu estou só chamando a atenção. E outro dado importantíssimo, o suicídio entre os homens é maior. Ele é, em alguns lugares, até 7 vezes maior do que o número das mulheres. Por quê? Porque o homem, quando ele faz essa tentativa, ou ele vai para o suicídio, ele
busca coisas letais, né? Então, a gente precisa olhar para isso. E a principal medida para evitar isso é romper o tabu, tabu relacionado ao sofrimento psicológico, ao sofrimento psíquico, ao sofrimento mental. Falar sobre isso, né? Fazer palestra, explicar para as pessoas tudo sobre inteligência emocional, como é que você faz, como é que você pode lidar com tudo isso, né? Outra coisa, outros dados mostram, a gente pensa assim, nossa, só efetivamente quem bebe, só efetivamente quem tem transtorno mental que tenta suicídio. Não. Quem, por exemplo, pessoas com doenças neurológicas, epilepsias e doenças graves, o número de suicídio é grande. Porque para e pensa, por exemplo, alguém que teve um trauma, que teve uma lesão, que ficou na cadeira de roda. Tem pessoas que, efetivamente, chegam naquele momento e falam, para que eu vou viver? O que vai acontecer comigo? Então, olhar para essas pessoas, porque a gente acaba não olhando para isso tudo. Pessoas que descobrem que têm AIDS, que, nossa, eu vou morrer. Mesmo agora, com todas as coisas que a gente pode usar, com coquetéis, isso acontece. E pessoas com doenças crônicas. Descobri que eu tenho um câncer. Mas você pode se tratar. Ah, não. Não, eu vou fazer quimioterapia, eu já sei tudo que vai acontecer, eu vou fazer radioterapia, isso vai me acontecer. E a pessoa comete suicídio. Então, a gente precisa olhar para tudo isso, porque, para as pessoas que têm dificuldades, a gente precisa olhar. Deixa eu ver. Como disse a Rosana, comportamentos suicidas na infância e na adolescência. A gente precisa olhar. Você fala, mas, Silvia, você precisa olhar para o adolescente. Nesse sentido, você precisa olhar para a vida humana. A gente precisa olhar para a nossa casa, para a nossa família, porque quem garante que um de nós, que os nossos filhos não tenham pensamentos ou não tenham questões que eles não conseguem resolver? Então, a gente precisa olhar para o humano, para as pessoas, para olhar para as pessoas na particularidade delas e começar na nossa casa a prevenção de qualquer coisa. Porque, às vezes, a gente quer mudar o mundo, mas a gente muda o mundo na nossa casa. A gente começa pequeno e vai indo. Você vê essa questão da fita amarela. O quanto uma atitude da família fez diferença para todo mundo, porque hoje todos nós estamos usando, de alguma forma, isso, porque alguém começou alguma coisa. Né? Suicídio entre idosos é muito preocupante. É muito preocupante, não só na pandemia, porque isso já acontecia antes. Né? Eu trabalho no ambulatório do Proter, que é o Proter, é o Programa da Terceira Idade, no Instituto de Psiquiatria lá da USP, e é muito grande. Quando eu fiz um programa de depressão com eles, e você via que eles perderam a alegria de viver. Porque a gente fala sobre depressão e a gente fala muito sobre projeto de vida, sobre alegria de viver, sobre você fazer atividades prazerosas. Então, a gente vai trabalhando isso com os idosos, porque envelhecer não é fácil. Não é fácil para ninguém, eu acho. Né? E a gente precisa pensar sempre que nenhuma semente acorda a árvore no dia seguinte. Não existe isso. De repente, a pessoa começou a apresentar isso. Não tem o de repente. É que eu falo sempre para os meus pacientes, quando a gente olha a árvore, a gente não lembra que um dia ela foi semente. E não lembra porque ela estava lá escondida. Precisou de tempo para ela virar uma árvore, e precisa de tempo para as coisas na nossa vida. Né? Então, a gente precisa olhar para essas frases de alerta. Né? Eu preferia morrer. Eu não posso fazer mais nada, eu não aguento, eu sou um perdedor, eu sou um peso. São coisas que até a gente fala, mas, dependendo de como for essa conotação, é muito importante prestar. Os outros vão se ver felizes em mim, todo mundo vai ficar bem. Eu tive um paciente que ele falou, olha, eu estou atrapalhando a vida de todo mundo na minha casa. Eu falei, como assim? A hora que eu for embora, todo mundo vai falar, ai, graças a Deus, a gente se livrou dele. E aí eu chamei a mãe dele, porque eu falei para ela, você precisa prestar atenção no que está acontecendo. E ela sempre falou. Ela falou para mim que sempre falava, ai, você está dando muito trabalho. Ah, você é um... É uma fala. É que, quando a gente, às vezes, fala, olha,
a árvore está lá, a semente foi vindo e a gente não viu. Um dia choveu e veio a água, um dia o sol foi, e aquilo foi crescendo dentro da gente. Mesmo quantas coisas a gente escutou na nossa infância que, às vezes, a gente ainda hoje lembra e fala, ai, nossa, eu lembro disso. E isso é uma coisa interessante, né? Vários estudos mostram que os 4Ds, eles mostram efetivamente o alerta para a questão do suicídio, que é a pessoa apresentar uma depressão, entrar no desespero, se sentir desesperançosa e se sentir em desamparo. Mas, Silvia, agora, na pandemia, quantas pessoas estão desesperançosas? Inúmeras. Até a gente se parar para pensar, olhar, se fala, nossa, a gente precisa encontrar um motivo para continuar, para fazer todas as coisas que a gente precisa. Agora, prestar atenção nos 4D é importantíssimo. Eu acho que, hoje, mesmo distante, a gente tem que se manter próximo, porque a distância física não significa a distância emocional. Se você parar para pensar, hoje a gente pode estar perto das pessoas, né? Então eu falo para as pessoas, eu não mando áudio, eu falo, eu vou ligar. A pessoa fala, ligar, eu falo, quero ouvir sua voz, né? Quero conversar com você, quero que você dê um tempo, porque quando você escuta áudio, você pega o celular, põe aqui, fica áudio. Porque a gente faz muito isso, né? Agora, quando a gente atende o telefone, a gente precisa prestar atenção no que a pessoa está falando, a gente consegue ouvir a voz dela. E é uma coisa que a gente não faz mais. Mas é super importante, porque se você for só escrever mensagem, você também interpreta o que foi escrito da maneira que você quiser, né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Porque, às vezes, eu fico, nossa, maravilhosa, né, Rosana, todo o projeto, mas o que eu posso fazer? É estar atento aos sinais e o comportamento das pessoas próximas a mim, no trabalho, aonde eu estou, na minha família. Porque, às vezes, eu acho que está muito distante, mas está muito perto. Muito perto, mais perto do que a gente pensa. Né? Então, avaliar a gravidade da situação de forma cautelosa e sem julgamentos. Cautela. Sabe aquela coisa? Calma, respira. Vamos pensar o que está acontecendo, por que está acontecendo. Né? Manejar, tentar amenizar o sofrimento, dando suporte para a pessoa. Suporte. Eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. Mas não é só fala. Eu estou aqui. Nossa, falei para ele, eu estou aqui, você pode contar comigo. Aí, de repente, ele me liga e fala, não vou atender. Mas eu falei para ele que eu estou aqui. Né? Então, encaminhar, conscientizar a pessoa sobre a importância do acompanhamento profissional. Procura uma ajuda. Sabe, há um mês e meio atrás, eu recebi um telefonema de uma pessoa que falou, olha, eu estou procurando psicóloga para minha amiga. Eu falei, por quê? Porque ela está muito mal. E ela falou que ela não consegue, que ela não quer. Então, eu estou procurando uma psicóloga acessível pelo preço, ver pelo plano de saúde. Eu vou levá-la. Eu falei, por quê? Porque ela precisa. Né? Ela precisa que eu a ajude. Então, isso é muito importante. Porque, às vezes, sozinha, a gente não vai. A gente fala assim, é igual dentista. Você fala, estou com dor de dente. Toma um analgésico, você fala, passou. Aí você só vai no dentista a hora que a dor não passa mais. Né? Como praticar a escutativa? Eu acho que essa escutativa não é só para quem você imagina que efetivamente possa cometer alguma questão suicida e esteja passando assim. Escutar a pessoa atentamente. Como é escutar a pessoa atentamente? As pessoas, por exemplo, tem alguém aqui que está sentado aqui, mas a cabeça não está aqui. Se você perguntar para ela o que eu falei, ela não prestou atenção. Quantas vezes a pessoa, filho, marido, e as pessoas falam assim, não, você escutou o que eu falei? O que a gente responde? Repete. Ninguém repete. A pessoa não repete, ela não prestou atenção. Ou então ela fala, você falou isso, porque ela pegou a última palavra e ela põe no contexto. Por quê? Porque a gente não tem essa escutativa. E ter uma abordagem calma, aberta, sem julgamentos. Então, é para todo mundo.
é para todas as pessoas, é para quem trabalha com a gente, para as pessoas que a gente tem na família, é escutar, entender os sentimentos do outro. Ah, isso é frescura. Não, isso aí é pouco. Nossa, se tivesse tal problema, se você não andasse, se você não falasse, se você não enxergasse, isso é problema. O resto... Então, olha como está essa questão do julgamento. Expresse respeito pela opinião. Não é a sua opinião, mas é a opinião da pessoa, né? E os valores que a pessoa tem. Às vezes, a gente tem valores completamente diferentes. A gente fala, isso aí está errado. Essa questão política, aquilo ali, não é certo. O que é certo é o que eu penso. Mas eu falo que a gente nunca está na cabeça de ninguém. A gente não sabe por que ela pensa daquele jeito, né? E mostrar preocupação, cuidado e afeto. Aí eu tenho os 4 passos que eu vou deixar, né, para conversar, para acompanhar, para buscar ajuda profissional, né? Buscar ajuda profissional é muito importante. Por quê? Porque cada caso é um caso, o profissional vai avaliar. Às vezes é uma questão de você precisar ir no psiquiatra, às vezes você precisa conter a pessoa, porque evitar que ela faça algo. Então, cada caso é um caso, né? Setembro Amarelo, né? O CVV, eu acho que tem coisas que a gente realmente tem que reconhecer que são muito boas. E a gente precisa reconhecer o trabalho deles. Eles fazem um trabalho há anos. Né? Eu falo que, diante de algumas pessoas, a gente está começando a fazer. Imagina você sair da sua casa para você doar o seu tempo, a sua atenção para outras pessoas. E isso eu acho que é maravilhoso, e isso não tem preço, né? E por que o girassol ele foi colocado como símbolo, né? Porque alguém sabe por que o girassol foi colocado como símbolo para essa questão do Setembro Amarelo? O girassol ele é uma planta muito interessante, né? Porque eu falo que ele tem a sombra e ele tem a luz. E quando ele pega o sol, ele está ali, né? Ele absorve o sol. Mas quando não tem sol, ele se vira para outro girassol e um pega a iluminação do outro, né? Então é isso que a gente precisa fazer. Às vezes a gente faz as coisas e não percebe que a gente precisa fazer no coletivo, né? Então, o que eu faço afeta a vida do outro, o que o outro faz afeta a minha vida. Tanto que, nessa pandemia, o que a gente mais tem percebido é que muitas pessoas acabam pensando no individualismo, olhando só para si e não olhando para o coletivo. O que nós podemos fazer juntos? O que o mundo podia fazer juntos? Porque, na verdade, a gente acaba desqualificando as coisas que o outro faz, porque não é a gente que fez, né? Eu vejo trabalhos maravilhosos. Eu sempre falo isso para o Claudino, né? O Claudino do Compod. Eu falo, Claudino, a grande questão da dependência química é que é uma coisa, né, que eu gostaria que vocês me entendessem nesse sentido. A grande questão, por exemplo, da dependência química é que a pessoa quer falar, eu fiz um bom trabalho, eu fiz tal coisa, e não nós fizemos isso. Né? Eu acho que, né, Elza, esse coletivo é o importante, né? Porque aqui mesmo dentro, os vereadores eles estão fazendo algo para todo mundo, né? E nós podemos fazer algo para todo mundo. A gente pode fazer a diferença, né? Olha, eu estou à disposição. Quando vocês precisarem de mim, quem me conhece, né, Elza? Quem me conhece sabe, assim, liga para mim. Olha, o que vocês precisarem, olha, quando se sentir sozinho, precisar conversar, vocês tiverem alguém que precisa de ajuda, olha, eu me liga, a gente vê como pode fazer, né? A gente tenta ver as coisas, porque eu sou uma pessoa que pensa muito nisso, que a prevenção de qualquer coisa da nossa vida começa com a gente. A prevenção da vida das pessoas, da vida da humanidade, começa com pequenas atitudes que a gente tem, né? Agradeço muito. Muito obrigada. Espero que todos vocês tenham refletido sobre isso. Assim, se quiserem conversar, a gente pode fazer um trabalho juntos. Acho maravilhoso. Rosana, parabéns por toda a construção da OAB. Doutora Maria José é uma pessoa muito preocupada com isso, né, Alexandre? Né? Muito preocupada. As pessoas são muito preocupadas nisso. Então, é um trabalho conjunto, não é um trabalho individual. É um trabalho que vai nas escolas, que vem para a família, que vai para todos os lugares. Por quê? Porque aí a gente vai conseguir valorizar o ser humano. E, valorizando o ser humano, muda tudo na nossa vida. Muda
tudo, quando a pessoa ela percebe que ela encaixa, porque o que nós queremos ser amados e reconhecidos. A gente precisa se sentir pertencente. E, às vezes, é tão difícil, né? Porque, às vezes, a pessoa se sente tão diferente, mas todos nós somos diferentes, né? E o que é importante é que nós todos somos diferentes, mas todos somos iguais. Todos somos humanos e queremos as mesmas coisas, que é viver bem, né? Ficar bem. Agradeço muito, muito obrigada. Obrigada, doutora Silvia. Que honra tê-la aqui na nossa casa. Você sabe que eu gostei, até tinha anotado aqui algo que você disse muito importante, né? Que é mesmo distante, mantenha-se próximo. É isso que a gente precisa fazer todos os dias. Então, quando a gente entrar nessa casa, é cumprimentar desde o mocinho que está ali, o segurança, os meninos da Juco, as mocinhas que ajudam com a limpeza. Bom dia. Dê um sorriso mesmo de máscara. Dá para perceber que a gente sorri pelos olhos, né? Você pode ter certeza que a gente pode mudar a vida de uma pessoa, não tenha dúvida. Eu costumo brincar, né, hoje, que uma ligação é uma prova de amor, porque com essa questão da velocidade da internet, do WhatsApp, né? A gente se comunica com tanta facilidade que ninguém mais liga. Quando a gente recebe uma ligação, a gente acha até estranha, né? Então, a ligação, de fato, é uma prova de amor. Então, se você não ligou para alguém, faça essa ligação hoje e diga o quanto é importante. Obrigada, viu, doutora Silvia? Eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra o doutor Alexandre Volpiani, que é vice-presidente da OAB Osasco. Antes do doutor Alexandre falar, mas pode ir indo para a tribuna, a doutora Silvia vai precisar se retirar, que ela tem compromisso, e eu gostaria de presenteá-la com uma lembrancinha antes. Eu peço licença só para fazer isso. Um momento. Quero chamar a pastora Cristiane para me ajudar aqui, por gentileza. Obrigada. Obrigado, doutora. Com licença, presidente. Parabenizar a doutora Silvia por essa palestra maravilhosa, incrível. Parabenizar a vereadora Elza por esse evento, por essas iniciativas. Minha amiga Rosana Terrabuio também, com quem já servi muitas vezes para a sociedade. Nós, pela ordem, Rosana, pela prefeitura. E, de fato, ela tem razão. Deu muito trabalho falar com aquelas 1.500 pessoas, funcionárias da saúde, mas o efeito foi gigante, porque uma cidade que, para o SUS, não tinha uma violência sexual, em anos e anos e anos, em 2 meses tinham 600 registros. Isso só por causa da informação que nós conseguimos transmitir para os funcionários, para que eles pudessem acolher as vítimas. Eles não sabiam nem das suas obrigações no acolhimento, e nem para onde encaminhar. Esse foi o ponto do nosso trabalho aí. Gostaria de agradecer o secretário Rodolfo, os guardas municipais aqui presentes, os funcionários, dizer que foi muito bem mencionado pela vereadora Elza, a questão de cuidarmos de quem está próximo de nós. A maioria dos problemas que nós estamos discutindo hoje está ao nosso lado. Às vezes é o nosso filho, às vezes é o nosso companheiro de trabalho. Na advocacia, esses dias perdemos um. E quantos não estão sofrendo de depressão, pensando em tirar a própria vida? Por N fatores, como disse a doutora Silvia, N fatores. Mas o principal, no final, é aquele: eu não quero mais causar sofrimento para os meus familiares. Eu não quero envergonhá-los. Porque, às vezes, falta aquilo que a Elza disse tanto, a doutora Silvia também,
que é pegar na mão desse próximo nosso e dar uma palavra de conforto, de segurança e de acolhimento. Isso é muito importante, vereadora Elza, foi muito bem citado. Temos todos esses problemas na Guarda Municipal, na Polícia Civil, na Polícia Militar, na advocacia, no funcionalismo público, estão bem próximos de nós. Às vezes, o que tem que atender quem sofre desses males está com o problema. Isso, às vezes, potencializa muito. Então, falta a nós ouvir, falta a nós diagnosticar, falta a nós trabalhar muito em cima disso. E, lógico, cada um doando um pouco da sua boa vontade, a gente chega num objetivo de melhorar as coisas, que é o principal foco do dia de hoje, fazer um mês de conscientização disso, para também acordar as pessoas que podem ajudar o próximo, porque isso que é o mais importante. Quem está mal, quem está sofrendo, esse precisa de nós, da nossa coragem. Então, não vou me estender muito, porque vou dividir a palavra com a doutora Cristina, que vai falar sobre o trabalho da Ordem, a parte da Ordem nessa ajuda que será dada pela Comissão de Direito Sistêmico. Mas preciso, vereadora Elza, a quem cumprimento todos os presentes, em nome de quem cumprimento todos os presentes, dizer que precisamos agir. Falar aqui, conscientizar, mas sairmos dos nossos lugares e irmos ao embate, porque isso é importante. Doutora Cristina, por favor, com a palavra, doutora presidente Elza, se me permite. Muito obrigado pela atenção de todos e parabéns, novamente, a todos que estão aqui lutando para fazer essa diferença. Muito obrigada, doutor Alexandre. Muito obrigada. Conte com essa Casa de Leis para que possamos trabalhar juntos, sempre em benefício da nossa querida Osasco e da nossa população. Eu gostaria de chamar a doutora Cristina, que é membro da Comissão de Direito Sistêmico da OAB. Boa tarde a todos e a todas. Foi com muita honra que nós, aqui do Direito Sistêmico, da comissão da OAB, da qual fazemos parte, né, doutor, fomos convidados para participar desse lindo projeto, que ontem foi uma grande surpresa, nós tivemos uma reunião, e a Rosana nos trouxe esse projeto, e como estamos nesse momento tão difícil, né, tão dramático, ela nos sensibilizou com a proposta dessa ajuda a esses adolescentes, essas crianças. E como nós estamos aqui na pretensão de ter um olhar diferente para todas as pessoas, e o direito sistêmico se propõe a isso, a tentar ver com um pouco mais de sensibilidade o atendimento a partir dessa visão sistêmica. Então, foi um convite muito honrado que nós tivemos e nos colocamos à disposição. Nessa reunião, a doutora Maria José estava presente. Ela ficou muito emocionada com o projeto. A nossa presidente também, a doutora Ariadne, me pediu para estar aqui representando. E eu, pessoalmente, já me disponibilizei para poder participar como facilitadora desse desafio. E nós aqui pensamos na visão sistêmica de um lugar diferente, né? Então, quando dessas palestras que foram apresentadas, a gente faz a reflexão, né? Quando essa criança, esse adolescente, essa pessoa, ela está nesse intento, qual que é o peso que ela carrega? O peso, para ela, não é individual, porque, dentro da visão sistêmica, ela traz um peso de todo um sistema, seja um sistema familiar, seja um sistema organizacional. Hoje estamos aqui reunidos dentro de um sistema, né? Essa casa é um sistema. Então, a doença, ela vem para um propósito. Essa doença mental, ela tem um significado efetivo
para toda a comunidade. Então, quando existe aí um projeto, e esse projeto lindo que está sendo proposto, e a OAB está abraçando esse projeto também, é que, eventualmente, um olhar só, uma frase, pode fazer toda a diferença para aquela pessoa que está naquela agonia. Algumas chaves podem cair. Às vezes, nem cai conscientemente, o inconsciente recebe. E isso pode fazer uma diferença em todo um movimento interno. E esse movimento interno reverbera para a saúde da família, reverbera para a sociedade. Então, quando se propõe, a partir até dos cards que ela criou, cards terapêuticos, é muito parecido com o que a gente trabalha, se vocês conhecem um pouco de constelação familiar, a gente tem frases muito apropriadas para alguns momentos. Então, se a gente, nessa eventual brincadeira, essa criança, esse adolescente, recebe essa informação, é muito proveitoso. Isso pode fazer a cura de algum lugar ali dentro, internamente, e isso reverbera. Então, a reflexão que a gente, do direito sistêmico, faz, dentro desse olhar sistêmico, é por que essa doença está implantada, né? Qual que é o peso disso? E quanto que é o peso dessa criança e desse adolescente? Ele é quase um herói de estar carregando aquilo, que é muito pesado. Então, por que não podermos ajudar essa criança, esse adolescente, a mitigar, a minimizar esse peso? E a doença sempre vem por um motivo específico, né? Então, vamos tratar a origem disso, vamos acalentar, vamos acolher. Uma das leis sistêmicas é a exclusão, né? Na verdade, assim, é você incluir, é o direito de pertencimento. Quantas crianças, como foi citado, crianças que têm uma escolha diferente da sexualidade, então ele se sente excluído. Então, quando a gente inclui essa criança, já faz uma diferença. Então, uma das leis sistêmicas é o pertencimento. Então, a gente, com essas ferramentas, e a gente pode compartilhar com quem está ali nesse processo, vem ajudar. Então, estou me alongando aqui, não era proposta. Então, a gente aqui, a OAB, representando aqui a classe, a gente também representando a classe, a gente se põe à disposição, a Comissão de Direito Sistêmico já está à disposição desse projeto, e a gente só quer parabenizar a casa, a iniciativa da vereadora também está presidindo a casa aqui nesse momento. É muito importante esses movimentos sociais, e a OAB dá a sua contribuição. É o que eu queria dizer, e agradecer muito o convite. Muito obrigada, doutora Cristina. Nós nos sentimos muito honrados de receber sempre a OAB aqui nessa casa. Mande o nosso abraço à doutora Maria José, que sempre contribui aqui com o Legislativo. E eu fico muito feliz de ver muitas mulheres, né, compondo posições importantes na sociedade. Isso mostra o quanto nós temos alcançado os lugares onde a gente quer estar. Isso é muito importante. Estou muito orgulhosa da tua fala. Parabéns. Convido agora para fazer uso da palavra o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara. Boa tarde a todos. Queria saudar todos os vereadores em nome da Elza Oliveira. A Elza, que eu tive o prazer de trabalhar durante 8 anos aqui nessa casa. Depois a gente foi para a prefeitura, né, Elza? Junto com o nosso prefeito Rogério Lins, eu trabalhei mais 1 ano com a Elza. Lá, a Elza era a chefe de gabinete do prefeito, fazia parte da assessoria, e hoje eu volto muito feliz aqui nessa casa, após ter trabalhado 8 anos aqui. E saudar todas as mulheres que estão presentes aqui, a Kátia Conde, que faz parte desse projeto, que é uma amiga, né, Elza? A Rosana Terrabuio, que eu tive o prazer de trabalhar enquanto diretor do Serviço Funerário da cidade durante 2 anos e 7 meses. Estive trabalhando com a Rosana e hoje a gente se encontra novamente para projetos importantes enquanto à frente da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da cidade. Falar um pouco de esporte para vocês aqui. A gente, nesse momento
que a gente entrou em pandemia, a gente tinha diversos projetos na cidade em andamento, tivemos que paralisar. Com isso, a gente começou a receber vários atestados dos pais das crianças, né, dizendo que as crianças estavam com síndrome do pânico. Então, a gente conversou com o prefeito, com as autoridades, para que a gente voltasse de forma, né, gradual, respeitando, né, todos os protocolos das atividades. Ontem, com essa volta, a vereadora Cristiane Selegato, que está aqui, ela participou de uma homenagem para os nossos atletas, que a gente homenageou mais de 130 atletas ontem na Secretaria de Esporte, né, atletas que, durante esse período de pandemia, eles treinaram, né, eles participaram de competições, né, desde a nossa ginástica, nossa natação. Então, a gente, só na nossa ginástica, a gente conseguiu 55 medalhas no Campeonato Brasileiro, a gente conseguiu 29 medalhas na natação, né, entre outras modalidades. Então, a importância, né, da prevenção no esporte do suicídio é muito importante. Então, a gente quer colocar a Secretaria de Esporte à disposição, né, de todos vocês, porque a gente entende que a prevenção tem que ser feita durante o ano todo, né, não é só no mês da prevenção do Setembro Amarelo, mas a gente tem que prevenir, né, não só as nossas crianças, mas também a nossa melhor idade. A Secretaria de Esporte agora vai iniciar um projeto nas UBSs da cidade, colocando um profissional de educação física para que as pessoas que vão lá participar de algum atendimento de saúde, a gente tenha um profissional de educação física ali num período para que a gente consiga dar o atendimento, porque uma pesquisa recente da ONU diz que a cada R$1 que se investe em atividades esportivas, se economiza R$3 na saúde. Então, é importante o esporte na vida das pessoas, né, para que as pessoas, além do suicídio, né, a prevenção do suicídio, prevenção de outras doenças também, que é muito importante. Então, para não alongar muito, eu queria aqui agradecer mais uma vez a Elza, que está presidindo aqui essa sessão, agradecer a todos os vereadores e boa tarde a todos. Obrigada, Rodolfo. O quanto o trabalho de esportes é importante, né, na vida não só da criança, do adolescente, de todos, para sair de várias situações. O esporte é uma ferramenta muito mais do que necessária. Parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando aqui na nossa cidade. Eu gostaria de convidar, para finalizar os trabalhos, o Júlio Campos, que está representando a Vitória Silvestre, que é a secretária executiva da Infância e Juventude, ele é assessor especial da secretária. Bem-vindo, Júlio. Já chega chegando. Por favor, pode fazer uso da tribuna. Muito obrigada. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Vou me apresentar aqui novamente, né? Agradeço mais uma vez aí o espaço de fala aqui, né? Eu me chamo Júlio Campos, hoje estou como assessor, né, da Secretaria Executiva da Infância e Juventude. Estou representando a secretária Vitória Silvestre e aos demais da secretaria. Queria parabenizar aí, primeiramente, né, a Rosana, né, por tudo que vem fazendo, né, trazendo para nós. Ela faz parte hoje do nosso espaço, né, traz sempre ótimos projetos, né, para que possamos desenvolvê-los, possamos executá-los juntos, né, unindo forças, como esse também. Então, eu vou passar só um recorte aqui, para finalizar aqui a fala, bem rapidinho. Segundo a OMS, a cada 40 segundos, uma pessoa interrompe a própria vida. O número de óbitos autoprovocados é significativamente maior que aqueles causados por homicídios, né? Estamos falando aí de 800 mil por ano contra 470 mil, né? É uma grande diferença, né? O autoextermínio já é a segunda maior causa de morte entre as pessoas de 15 a 29 anos de idade. O Brasil ocupa a 8ª posição no ranking mundial na causa, né? Diante disso, o projeto Como Todos pela Vida, além de acolher nossas crianças,
e jovens uma possibilidade de abrir espaço de escuta, né, e atendimento adequado, visando minimizar os danos da automutilação, com o objetivo de promover uma abordagem intersetorial do tema. Deixo aqui, mais uma vez, o meu agradecimento. Parabéns a todos. Uma ótima tarde. Obrigada, Júlio. Vamos chamar o seu xará. Gostaria de convidar o vereador Julião para fazer o uso da palavra. E a gente finaliza dessa vez de verdade, em seguida. Obrigada, Julião. Boa tarde a todos. Quero saudar as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Saudar aqui nossa nobre colega, a vereadora Elza Oliveira, que já aproveito também para parabenizar pela iniciativa. Saudar aqui a nobre colega Cristiane Selegato. E é claro que também temos alguns vereadores que não pôde estar no momento, mas estão aí assistindo, né, que está sendo reproduzido esse vídeo na TV Câmara, né? E depois vai ficar também no Facebook, aí nas páginas das redes sociais da Câmara, que posterior outras pessoas vão poder estar assistindo. Saudar o Poder Executivo, né, com a nobre colega que veio aqui dar sua palestra. Fiquei muito contente, várias informações que nós tivemos hoje, com certeza vai estar sendo reproduzida para a população, né? Se a gente puder compartilhar essas informações, seria muito importante. Saudar o Poder Judiciário, né? Nossos nobres colegas aí, advogados, os assessores, né, dos vereadores que estão também presentes, o nosso nobre colega secretário de Esportes, Rodolfo Cara, a Guarda Municipal. E eu estava no meu cantinho ali, quietinho, né? Mas eu falei, eu vou lá também dar minha contribuição, né? Meus pais vieram da Bahia, né? E eu fazia questão de ir lá todo final de ano para ver meus avós. Eu perdi um avô, minha avó teve 19 filhos, e perdi meu avô, né, que eu gostava tanto de ir para lá. Ele se enforcou no meio do mato, né? E que pena que eu não pude ter um bom diálogo com ele, né? E talvez se várias pessoas tivessem essas informações que a gente teve aqui hoje, inclusive da minha família, talvez esse final de ano eu estaria com ele. Grande abraço a todos aí. Meus sentimentos, Julião, e obrigada por compartilhar a história da sua família aqui com a gente. Eu acho que é isso, né? A gente está aqui falando de suicídio, mas a gente precisa entender que o suicídio ele é consequência, né? E eu acho que a gente precisa seguir criando mecanismos preventivos, né? Prevenir é sempre falar de saúde e, principalmente, de saúde mental. Então, a gente prestar atenção nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, e falar sobre isso sem medo e sem preconceito, que foi o que a gente aprendeu aqui hoje. Eu quero agradecer a todos dessa casa, em nome do Isaías, por sempre serem bastante prestativos. Muito obrigada a todos os funcionários aqui da Câmara, à TV Câmara também, e a todos os presentes, a todos os que estão acompanhando a gente via TV Câmara, e deixar aqui com vocês o número 188, que você pode ligar para o Centro de Valorização da Vida. Essa ligação ela é gratuita, ela pode ser feita de todo o território nacional, 24 horas por dia. Eu declaro encerrados os trabalhos nessa tarde e, novamente, agradeço a presença de todos. Uma ótima tarde.